Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre função horária do movimento retilíneo uniforme. Vamos falar sobre isso com um exemplo, né? Antes de dar o exemplo, a gente sabe, a gente já viu numa outra área, que a posição de um corpo móvel em função do tempo é igual a posição inicial mais a velocidade dele vezes o intervalo de tempo que ele andou, né? Essa velocidade. Por que o movimento chama retilíneo uniforme? Porque ele acontece em linha reta e a velocidade constante. Então, olha só esse exemplo aqui. Imagine que você tem aqui um carro, uma pista, você tem o ponto A e aqui você tem o ponto B, tá certo? A distância entre o ponto A e o ponto B é de 200 quilômetros. Do ponto A, parte um carro com uma velocidade de 20 quilômetros por hora. E do ponto B, parte um carro também em direção ao ponto A com uma velocidade de 30 quilômetros por hora. Aí a nossa pergunta é: depois de quanto tempo, ou seja, em qual instante de tempo, esses carros vão se encontrar? Então, o que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Primeiro, você coloca uma referência aqui. Vamos chamar que esse ponto é a referência, tá certo? Aqui é o zero e a posição cresce nessa direção, tá certo? Então vamos lá. Qual a posição inicial do carrinho A? A posição inicial do carrinho A é zero. E qual a velocidade dele? A velocidade do carrinho A vale quanto? Vale 20 quilômetros por hora. Como a gente orientou o nosso deslocamento da esquerda para a direita, eu vou falar que essa velocidade é positiva. Por quê? Porque ela está no sentido que cresce a posição. Quando eu escrever a função horária do movimento do carrinho que sai do ponto A, eu tenho a seguinte equação. Posição dele em função do tempo é posição inicial, que é zero, mais a velocidade, que é 20, vezes t. Ou seja, depois de 5 horas, ele vai estar na posição 20 vezes 5, 100. Beleza? Agora vamos para o carrinho que está aqui na posição B. Ó. A posição inicial do carrinho que parte do ponto B vale quanto? Se aqui é a origem e a distância, se o A é a origem e a distância entre A e B é de 200 km, então a posição inicial dele é 200 km. E qual a velocidade? Aqui eu vou chamar de velocidade de A e aqui a velocidade do B. A velocidade do B em módulo vale quanto? Vale 30 km por hora. Mas observe que ela está orientada da direita para a esquerda. Por isso eu vou atribuir essa velocidade o sinal negativo. Logo, a função horária do bloco B, do carrinho que sai da posição B, é igual a quanto? Posição inicial, que é 200, mais a velocidade, só que a velocidade aqui é negativa, vezes o tempo. Ou seja, a posição do B em função do tempo é igual a 200 menos 30t. Tá certo? Quando acontece o encontro? Então, quando ocorre o encontro? Vamos dizer que esse encontro ocorre no instante t, é de encontro. O que a gente sabe? Que no momento do encontro, a posição do A, nesse instante aqui, TE, a posição do A é igual à posição do B. A gente sabe disso, não é? Porque se eles vão se encontrar, eles estão na mesma posição, né? E agora é só a gente substituir esse TE aqui nas funções horárias, aqui e aqui. Vamos fazer isso? O zero eu não vou escrever de novo, tá bom? Então, 20 vezes TE é igual a 200, desculpa,
200 menos 30 TE. TE é o instante no qual ocorre o encontro. Agora a gente tem uma equação simples aqui para resolver, né? Esse 30 que está aqui negativo passa para lá, vai ficar positivo, então a conta fica 20 TE mais 30 TE, porque o 30 foi do membro da direita para o membro da esquerda, é igual a 200. 20 mais 30, 50. 50 TE igual a 200. TE igual a 200 sobre 50. Portanto, o encontro ocorre no instante igual a 4 horas, ou seja, 4 horas depois do início do movimento ocorre o encontro. E em qual posição? Em qual posição? É só substituir. É só substituir na função horária de qualquer um dos blocos, de qualquer um dos carros, o TE é igual a 4. Essa conta fica como? SA de TE, SA de 4 é 20 vezes 4, que é igual a 80 quilômetros. Se eu substituir no B, o que acontece? SB de 4 vai dar quanto? Vai ficar 200 menos 30 vezes 4. SB de 4, ou seja, posição do B, 4 horas depois do início do movimento, 200 menos 30 vezes 4, 120, né? Posição do B depois de 4 horas é igual a 80 quilômetros. Bom, como era esperado, os dois se encontram na posição igual a 80 quilômetros. Vai ser mais ou menos aqui. Ó. Aqui é o 100. Né? Aqui é 100. Então, se eu dividir aqui por 5, então esse ponto é 20, 40, 60, 80. É aqui que os dois carros se encontram. Tá joia? Um abraço, então. A gente vai fazer mais exercício dessa maneira.